E aí, pessoal, beleza? Eu sou a professora Vanessa Ralph e hoje eu vou contar pra vocês tudo que pode fazer você zerar a sua redação do Enem. Você deve estar se perguntando, nossa, mas para tirar 0 na redação do Enem deve ter que, assim, se fazer uma redação muito ruim. Só em casos extremos que se zera. E, na verdade, não é bem assim. Sabia que pode acontecer de você escrever uma redação excelente e ainda assim tirar 0? Pois é. Por exemplo, você pode ter escrito uma redação maravilhosa, mas se você fugir totalmente do tema, você leva 0. Isso quer dizer que você obrigatoriamente tem que fazer uma redação sobre o tema proposto na prova. Em 2022, por exemplo, o tema da redação do Enem foi a valorização dos povos originários no Brasil. Se você, tivesse escrito uma redação sobre os povos originários norte-americanos, você levaria um belo de um 0, porque você teria fugido completamente do tema, porque o tema proposto era a valorização dos povos originários no Brasil. Então, assim, gente, não zerem a redação do Enem por besteira, por falta de atenção. E por mais que você tenha ido bem nas questões objetivas, o seu 0 na redação vai jogar sua nota lá para baixo e vai fazer com que você não conquiste a sua tão sonhada vaga na universidade. Então, assim, gente, não coloquem um ano inteiro de estudo na lata do lixo, tá? Não vamos zerar essa prova por besteira. Então, se você não quer que isso aconteça com você, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês tudo o que pode te fazer zerar a redação do Enem. Além da fuga total ao tema que eu já mencionei, você também tem que cuidar com o tipo de texto que você escreve. Você tem que obrigatoriamente escrever um texto dissertativo argumentativo. Se você não obedecer ao texto dissertativo argumentativo, você também pode levar um 0 na sua redação. Por exemplo, resolver escrever um conto narrativo sobre os povos originários no Brasil, uma coisa super criativa. Não, isso vai te fazer zerar a redação. E a mesma coisa, você não pode resolver sair escrevendo um poema sobre os povos originários, né? Ainda pegando o exemplo do tema de 2022. Tem que ser um texto dissertativo, argumentativo, defendendo o ponto de vista de acordo com a proposta. Tá? Não me saiam escrevendo conto, poema, deixa para ser escritor, depois aí que você já tiver garantido a sua vaga na universidade, tá bom? Outra coisa que pode fazer você zerar a sua redação é se você tiver uma extensão de até 7 linhas. Isso significa que você tem que escrever pelo menos 8 linhas na sua redação. Do contrário, menos que isso é 0, tá, gente? Independente do conteúdo que for. Outra coisa que pode fazer você zerar a sua redação é se você resolver copiar trechos dos textos de apoio. O número mínimo de 8 linhas, ele se refere a linhas de autoria própria, ou seja, aquele mínimo de 8 linhas tem que sair da cabecinha de vocês, não pode sair copiando da proposta. Se você está me acompanhando até agora, é porque esse vídeo está sendo útil para você. Então aproveita e dá um joinha aí no vídeo, não custa nada e que ajuda bastante o canal, tá bom? Outra coisa que pode levar um 0 na redação do Enem é se você resolver fazer um desenho ou alguma outra forma de anulação. Digamos assim que você escreveu um texto maravilhoso, sobrou um espaço, você estava inspirado artisticamente e resolveu fazer um desenho para ilustrar o seu texto. Não façam isso, pelo amor de Deus. Por que é 0? Porque isso vai ser entendido como uma forma de tentar identificar a sua redação. Então, não pode fazer nenhum desenho. Da mesma forma que não pode fazer um X por cima da redação ou mesmo escrever anulado. Sei lá, né? Se tem placa é porque tem história, né, gente? Se a cartilha do Enem diz que não pode fazer isso, é porque em algum momento alguém já tentou fazer. Outra coisa que não pode fazer é colocar números ou sinais gráficos que não estejam relacionados ao texto. Ou seja, você inventar de colocar um asterisco no cantinho da redação. Ou então, se você resolver colocar seu CPF. E acreditem, gente, já teve candidato que colocou o próprio CPF na redação. E isso, mais uma vez, é visto como uma tentativa de identificar a sua redação e é 0. Então, assim, gente, nada de números, nada de desenhos e nada de sinais gráficos perdidos que não estejam associados ao texto, tá bom? Uma outra coisa que leva também ao 0 na redação é uma parte desconectada. Muitas vezes alguns candidatos fazem isso para encher linguiça ou mesmo até como uma zombaria. Então alguns colocam lá uma receita de bolo, receita de Nissin miojo, ou ainda colocam um hino do seu time de futebol. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, porque isso antigamente não era assim, mas hoje em dia isso leva assim ao 0 na sua redação do Enem. Então não sejam engraçadinhos. Deixa para ser engraçadinho em um outro momento que não seja tão importante
importante como esse em que você está buscando uma vaga na universidade, que pode fazer você aí mudar de vida. E ainda aí nessa vibe de ser engraçadinho, outra coisa que você não pode fazer na sua redação é escrever impropérios, ou seja, você não pode escrever palavrões. Mais uma vez, usando o tema proposto em 2022, que era a valorização dos povos originários no Brasil, você não podia simplesmente escrever: a política de valorização dos povos originários no Brasil é uma merda. Não! Você pode dizer: a política de valorização dos povos originários do Brasil é péssima. Ou seja, se você usar um palavrão para definir isso, vai ser entendido como uma zombaria, tá? Então não usem palavrão. A única exceção é se por acaso você for literalmente obrigado. Você, por exemplo, quer citar uma obra, como vamos supor a obra Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Aí, né, a palavra puta é um impropério, mas ela tá ali. Então, nesse caso, não leva ao zero. Tá? Mas nos outros casos sim, gente. Então não escrevam palavrões, não escrevam impropérios, não tentem ser engraçadinhos, não é o momento. Deixa pra ser engraçadinho depois que você já estiver dentro da universidade, tá bom? Mais uma coisa que pode zerar a sua redação é se você inventar de colocar suas iniciais, ou então se você inventar de assinar o seu texto embaixo. Não façam isso, gente. Não assinem, não coloquem o nome, não coloquem assinatura, não coloquem rubrica, não coloquem nada. Vocês não podem identificar de forma nenhuma a redação de vocês, porque isso é zero. Uma outra coisa também que você não pode fazer é escrever a sua redação em língua estrangeira. Você obrigatoriamente tem que usar a língua portuguesa. Eventualmente, você até pode usar ali, entre aspas, né, uma palavra estrangeira, se for necessária, mas predominantemente você tem que escrever em português. Não adianta querer, nossa, eu sei escrever em inglês, eu sei escrever em espanhol, eu vou escrever para mostrar a minha erudição, eu vou escrever o texto em inglês ou em espanhol. Não, se você fizer isso, você vai tomar um belo de um zero. Então, escrevam em língua portuguesa. Outra coisa que leva ao zero na redação do Enem é se você entregar a folha de redação em branco, mesmo que você tenha escrito o texto na folha de rascunho. O que é avaliado é somente a folha da prova de redação. O rascunho não é avaliado. A única coisa que vai para os avaliadores é aquela folha oficial, é aquilo que importa. Então, por isso, é muito importante você saber administrar o tempo de escrever a redação, resolver as questões e passar limpo. Se você não passar limpo para a folha de redação, não adianta você ter escrito uma redação maravilhosa no rascunho, porque não vai ser considerado. Outra coisa que também pode fazer você zerar sua redação no Enem é se a sua letra for ilegível. Então, assim, gente, caligrafia importa sim. Isso não significa que você tem que ter uma letra bonita, não, de forma nenhuma. Mas você tem que ter uma letra legível que dois avaliadores independentes consigam entender o que você está escrevendo. Se por acaso o seu professor vive reclamando que a sua letra é muito difícil de entender, talvez seja interessante você, né, aí dedicar um tempinho, treinar a sua letra e fazer com que ela seja legível. Lembrando, legível não é bonita, tá? Não é concurso de beleza. Ela só tem que ser compreensível. Caso você tenha alguma dúvida sobre todas essas coisas que eu elenquei que podem levar um zero na redação, deixa sua dúvida aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Gente, por hoje era isso. Bons estudos e até a próxima!